Beleza, galera? Hoje é dia 28 de janeiro de 2017 e hoje eu vou te fazer uma pergunta. O que é o melhor? PT ou PSDB? Vão me massacrar nesse vídeo aqui, mas eu vou falar que eu acho que eu ainda prefiro PT do que PSDB. Ah, que asneira você tá falando, Augusto, nesse vídeo? Sim, tô falando asneira. Por que eu estou falando asneira? Porque o PT e o PSDB são farinha do mesmo saco. Só que o PT é muito mais fácil você visualizar a cagada, a pilantragem, a lambança, do que o PSDB. Você vê o integrante do PT, quando eu falo PT eu generalizo para todos os partidos de esquerda revolucionária, beleza? Então PCdoB, PSOL, tudo a mesma coisa. Mas aqui para generalizar eu estou falando do PT. Mesma coisa quando eu falar do PSDB, eu estou englobando o PMDB junto. Beleza. Você olha lá um integrante desses grupos aí de esquerda revolucionária, você não precisa de muito intelecto para ver que o cara é um safado. Você olha pra cara do Lula, é estampado que o cara é um pilantra. Aí, as propostas dele, você vê que é lambança. Dilma, você olha pra aquela cara dela, você vê que ali tem rolo. Na hora que ela fala que vai mandar dinheiro para construir um porto em Cuba, você sabe que está envolvido crime ali no meio. Quando integrantes do PT vão lá e se reúnem com integrantes das Farc na Colômbia, você sabe que tem envolvido narcotráfico com o PT, com as Farc e tal, tudo no mesmo bolo. O problema do PSDB já é diferente, porque eles fazem por baixo dos panos. E isso é o que me preocupa, porque eles conseguem enganar muita gente. Então eles se apresentam como a oposição ao PT, certo? Só que de oposição ele não tem nada. O objetivo deles, tanto da esquerda revolucionária quanto da esquerda social-democrata, que é o caso do PSDB, os socialistas fabianos, o objetivo deles é comum. O objetivo deles de tornar o Estado socialista é um só. O que muda é o caminho que a esquerda revolucionária, diga-se aí, PT, PSOL, PSTU e etc., vão tomar para chegar até lá, e o PSDB, os partidos aí social-democratas vão tomar outro caminho para chegar ao mesmo objetivo. E isso é perigoso demais. Então teve muita gente que se decepcionou com o PT e falou assim, ah, não gosto mais do PT, agora eu vou ir para a oposição. Qual é a oposição dele? PSDB, que na verdade não é oposição coisa nenhuma. Então eu estava nesses dias num consultório médico, eu peguei uma revista para ler lá, da Veja, que é datada foi publicada dia 12 de outubro de 2016. Essa revista da Veja. Eu anotei algumas observações para falar a respeito disso. Lembrando que a revista Veja faz o serviço para os sociais-democratas. Tranquilo? Não se esqueça disso. Então vamos lá. A reportagem tinha o nome do seguinte: A Força da Direita. E está lá no título. Na primeira eleição depois do fim dos governos do PT, o eleitorado premia os conservadores. E isto não se deve apenas à difusão do antipetismo. E aí continua. Foi a maior curva à direita que o Brasil fez neste século. Isso se deu pela crescente identificação de parte do eleitorado com o ideário de direita. O triunfo, ainda lento e gradual, de um mal perigoso, a antipolítica, bandeira levantada quase sempre por candidatos do conservadorismo. A opção pela antipolítica se fez ouvir no ensurdecedor número de brancos e nulos, na alta abstenção e, por fim, no discurso de candidatos que faziam questão de se apresentar como não políticos, tal como João Dória. E aí ele põe um quadro abaixo, que ele vai falar o seguinte: direita, 78%. E aí, na direita ele coloca lá igual PMDB, PSDB, PSD, PP, PR e DEM. E aí ele coloca embaixo aqui esquerda, 22%. Aí aqui, beleza, PT, PSB, PDT, PSOL, PSTU e PCdoB. Beleza. Ele está falando aqui das eleições que tiveram no ano passado, das eleições municipais, beleza? Só para deixar claro aí. E aí ele coloca assim: os tipos da direita. 1. O tradicional, está escrito lá, Ronaldo Caiado do DEM, é contra programas de compensação social, cotas sociais ou raciais e tem um discurso estrategicamente antipetista. 2. Tipos de direita. O religioso, Feliciano, PSC,
Defende valores tradicionais em questões morais. É contra o aborto e os direitos dos homossexuais. Por razões pragmáticas, pode aceitar programas de compensação social. 3. O neoliberal. Henrique Meirelles, do PST. Pró-mercado, critica a interferência do Estado na economia, a irracionalidade do gasto público, a exasperação dos impostos e a ineficiência da assistência social. 4, que é o que eu quero mais me ater aqui, o 4 e o 5. O populista, olha como que a Veja coloca. Bolsonaro, PSC. Sua principal base de apoio é o combate à criminalidade, com poucas restrições aos métodos a serem utilizados. É pró-ditadura militar. Em valores e costumes, aproxima-se do político da direita religiosa. E o 5º, o libertário, Fernando Holliday, do DEM, o mais novo no Brasil, é pró-mercado, contra o Estado social e defensor da liberdade de escolha individual como um valor absoluto. Que reportagem tendenciosa e perigosa. Por que tendenciosa? Porque a Veja tem escritores lá intelectualizados, então eles sabem o que eles estão falando, eles não falam as coisas a Deus dará, vamos falar assim. Então ele coloca a força da direita, ele está colocando partidos como o PSDB como sendo de direita, coisa que não é. Veja esse pequeno videozinho do Dr. Enéas aqui numa campanha eleitoral dele aí há um tempo atrás. É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. O presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou, lá fora, um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros 2 candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. Então você vê que não tem essa de oposição. O PSDB não é oposição ao PT. Na descrição do vídeo aqui eu vou colocar um texto do Olavo de Carvalho que ele fala a respeito da teoria das tesouras. E vocês vão ver que PSDB e PT são lâminas da mesma tesoura. Beleza? É como se o PSDB fosse a direita da esquerda. Vou falar assim. E aí depois, na hora que ele vai falar sobre a classificação da direita, você vê claramente que ele está tendenciosamente aqui tentando queimar o filme do senhor Jair Messias Bolsonaro e levantar o naipe do Holliday. Vamos lá, vamos analisar isso. Por quê? Primeiro ele coloca Bolsonaro como o populista. Bolsonaro não é populista. Sua principal base de apoio é o combate à criminalidade. Até aí tudo bem. Com poucas restrições aos métodos a ser utilizados. Poucas restrições aos métodos? Não. Ele tem vários projetos de alteração do Código Penal que está dentro daqueles fundamentos constitucionais maiores aí. Então, por exemplo, de legítima defesa. Ele quer tirar a palavra lá dos moderados. Então, age em legítima defesa quem? Repele injusta agressão, blá blá blá, utilizando os meios moderados, tal, tal, tal. Por quê? Para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, no caso do cunhado da Ana Hickman lá, de ter que... A mulher dele acabou de tomar um tiro, ele consegue desarmar o vagabundo, dar um tiro no vagabundo, o vagabundo morre e ele vai lá e o culpado é ele. Então, utilizando moderadamente os meios necessários. Então ele quer esse projeto para tirar isso. Então ele tem alguns projetos, sim, de alteração do Código Penal para eficiência do sistema penal nosso. Então esse negócio que ele coloca aqui como uma coisa pejorativa, na verdade não é uma das qualidades dele. Continuando, ele fala, é pró-ditadura militar. Então ele mete esse pró-ditadura militar aqui, mas também usando pejorativamente esse palavreado aqui. Primeiro, não houve ditadura militar no Brasil. De 64 a 85 houve o regime militar que era uma contra-revolução, a revolução socialista que estava ocorrendo não só no Brasil como no mundo. Mas ele utiliza esse termo. Então eu vou colocar na descrição do vídeo aqui, você assista a entrevista que o Jair Bolsonaro deu no programa do Otávio Mesquita. E o Otávio Mesquita pergunta para ele, ditadura militar ou democracia? Jair Bolsonaro fala claramente, democracia. Diante da crise que o país enfrenta, eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor é a favor
de uma nova revolução militar? Pelo amor de Deus, o Marcelo chutou o balde agora, hein? Ô, Marcelo, fique tranquilo, nenhum militar quer assumir a presidência via quartelada, tá ok? A confusão é muito grande. Talvez nós venhamos assumir pelo voto. Quem sabe o capitão Jair Bolsonaro aqui com o teu voto, tá ok, Marcelo? Fique tranquilo aí. Agora, vem aqui, ditadura ou democracia? A democracia, né? E aí, beleza, depois ele fala em valores e costumes, aproxima-se do político da direita religiosa. E aí ele coloca o libertário tal do Fernando Holliday. O mais novo no Brasil, é pró-mercado, contra o Estado social e defensor da liberdade de escolha individual como um valor absoluto. Teve alguma coisa pejorativa dele? Não, teve nada. Por quê? Porque o Fernando, ele é de direita, mas ele é da direita liberal. Então, ele é a favor, certo, do livre mercado, ok, beleza? Só que ele é a favor também da livre moral. Ele é diferente do conservador. Jair Bolsonaro é um de direita conservador. Ele quer manter valores morais da sociedade. Fernando Holliday não, ele é um liberal, ele quer que se dane, cada um faz o que quiser e não tem problema nenhum. E por que eles dão essa ênfase aqui ao Fernando Holliday? Porque as pautas liberais muito se identificam às pautas progressistas. Então, muito se identifica. Então é muito melhor você ter lá alguém de uma direita liberal do que de uma direita conservadora. Olha a diferença do Donald Trump, que já assumiu e já está fazendo uma revolução nos Estados Unidos lá, para melhor, obviamente. Se tivesse entrado alguém lá, por exemplo, da direita liberal, já ia estar meio com pé no freio, por exemplo. Não teria feito nada a respeito do aborto, porque eles também, a maioria, pauta da direita liberal é a favor do aborto. Então cada um faz o que quiser com o seu corpo, cada um faz o que quiser da sua vida. Então essa é a diferença. E é por isso que eu falo que é muito perigoso essa ideia do PSDB, que o engloba em todos os seus sociais-democratas, você pensar que ele é uma oposição àquilo que já existe no Brasil. Nós vivemos desde 85 para cá sempre dentro da esquerda, só houve esquerda no Brasil. Direita não tem representatividade. Está começando a aparecer agora. Eles falam tanto que o Bolsonaro é populista, só que o populista é o Lula. Comparem as duas figuras. O Lula fala o que a pessoa quer ouvir. O Bolsonaro fala o que o povo precisa ouvir. Então ele não é populista. Ele fala o que a pessoa precisa ouvir, mesmo que machuque aquela pessoa. Diferente do Lula, que fala coisas que afagam o seu ego. E aí ele adquire o máximo da massa para ele. Bolsonaro não, ele fala o que precisa ser falado. Só que a diferença é que o povo está acordando agora e vê que realmente o que o Bolsonaro fala é o que as pessoas precisam ouvir. E então, para finalizar esse vídeo aqui, eu vou colocar alguns exemplos para você não pensar que eu estou falando bobagem querendo comparar PSDB com o PT. Então vejam algumas fotos aí que eu vou colocar aqui no final do vídeo, certo? E lembrem aí que José Serra, que é um dos ícones do PSDB, foi um dos criadores da Ação Popular. Em 1962, grupo de extrema esquerda, guerrilheiro, revolucionário, grupo no qual participou do atentado do aeroporto de Guararapes, em 66. Então, vejam fotos do Fernando Henrique Cardoso entregando panfleto na porta das fábricas junto com o Lula. Beleza? Lembrem aí de Aécio Neves participando do encontro da juventude comunista na União Soviética. Lembrem que outro ícone do PSDB, o Aloysio Nunes, o senador Aloysio Nunes, que já foi motorista de Carlos Marighella na época do regime militar, também era um guerrilheiro, terrorista, enfim. Se pegarmos aí ícones do PSDB, vocês vão ver que todos estavam envolvidos naquela época com a luta armada, e quem não estava envolvido na luta armada estava pelo menos na luta ideológica, na guerra cultural, beleza? Então é essa a minha opinião aí a respeito do PSDB, PT e tal, e forte abraço!